De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o geógrafo pesquisador da Unicamp, membro do Observatório Permanente de Conflitos Urbanos de Campinas, Sérgio Teixeira. Bem, nós falamos da crescente insegurança, das pessoas e também da falta de infraestrutura no Brasil para atender aí a população. Agora nós vamos entrar um pouco na questão das manifestações públicas e o papel das instituições diante disso. Eu até pediria que a produção colocasse para nós as imagens das manifestações que ocorreram em junho de 2013 aqui no Brasil. E agora, como que você vê a relação da população com os espaços públicos, como é o caso das ruas, As pessoas se manifestando aí nas ruas e gerando uma certa violência, como aconteceu em 2013. Como a gente estava comentando, a cidade como ela é vista hoje, ela é uma cidade que ela não possibilita com que você tenha voz. Não possibilita. E toda voz tem que ser reprimida. E o que é que ter voz? Tanto é a voz das pessoas que estão em casa, hoje presas no seu condomínio por conta da violência, ou seja, as pessoas que estão diretamente atingidas pela violência e que estão cheias disso. E a forma como elas agem, elas querem dar voz a isso. As manifestações de junho, quando nós estamos vendo na imagem, foi um grande momento disso. Em 2013. Só que a gente gostaria de dar um destaque um pouquinho para essa imagem, que é a questão seguinte, além dessa questão de todo o lado político, mas existia muita gente aí com capuz na cabeça, enfim, o que era para ser um movimento pacífico, na ideia de se trazer a questão de falar das questões mesmo políticas necessárias para o país, para o desenvolvimento do país, acabou gerando uma série de confrontos entre polícia e manifestantes de uma minoria. Isso é um reflexo do quê? Júnior, é o reflexo da violência, porque olha só, quando você vai para a rua, qual foi a atitude do Serviço de Segurança Pública, sobretudo da Polícia Militar? Foi, num primeiro momento, dizer o seguinte: essas coisas não podem acontecer. Manifestação não pode acontecer. E a polícia veio com uma extrema violência para esses atos. Uma extrema violência. E as pessoas responderam com violência, mas não responderam com violência apenas por causa daquele momento. Foi porque a população, e sobretudo esses meninos encapuzados, eram jovens que sofrem o tempo todo com a violência da polícia. Vamos colocar de novo as imagens aqui para o pessoal poder ver? Quando a gente fala dessa violência da polícia, é uma violência institucionalizada, infelizmente. Então, e como você bem disse, é uma minoria que foi lá encapuzada e que fez os atos de violência muito forte, mas sempre nessa questão de uma grande oposição ao Serviço de Segurança Pública. Só para te dar um exemplo... A polícia aí, nesse caso, está atirando, Sérgio? Por exemplo, está reprimindo realmente a manifestação, Você veja a imagem... E você lembra... Essa é a imagem do Rio de Janeiro, Do Rio de Janeiro. E você lembra, Júnior, que as manifestações elas cresceram sobretudo com indignação das pessoas. Os primeiros atos em junho de 2013 não tinha tanta gente. Quando que os atos cresceram muito? Eles cresceram muito quando a violência da polícia chegou a atingir a própria imprensa. Se você lembra, Júnior, a foto da jornalista que com o olho arrebentado por uma bala de borracha. O caso do câmera da Band, que o caso acabou... do câmera, as pessoas ficaram indignadas com o seguinte, olha, não era todo mundo naquele movimento que achava que a pauta era abaixar os 20 centavos da passagem. Ainda que seja, veja só, o que manifestou as pessoas são os problemas urbanos. Sim. Foram os problemas urbanos que manifestaram. Transporte. Só que depois de um momento, já não era mais isso. Era a dignidade de você poder se manifestar na cidade. Olha só, muita gente falava assim, até que tinha carro, e falava assim, o meu problema não é a passagem, mas eu acho que o pessoal tem direito de se manifestar. Não pode ser reprimido dessa forma, porque as pessoas sentem que elas não têm voz e não têm espaço nessa falsa democracia, que na verdade é uma democracia que causa segregação. Era uma panela de pressão prestes a explodir, e quando surgiu aí, vamos dizer assim, entre aspas, uma oportunidade, não é assim, acho que é a palavra correta, mas no fim, aconteceu uma manifestação que foi reprimida, houve da parte da população a violência também, uma resposta. Claro. Uma ação, houve uma reação. A imagem de uma panela de pressão, ela é ótima, porque era isso mesmo que aconteceu. Uma panela de pressão que já durava quase 20 anos. E que assim, e essa panela de pressão, naquele momento, ela vazou um pouco sua pressão. Mas eu acho que ela ainda continua nesse sentido, porque as principais reivindicações daquele momento, de junho de 2013, não foram atendidas pelos governantes.
As pessoas pediam mais democracia de participação, uma mobilidade digna, mais direitos, e essas coisas ainda não foram atendidas. Parece que isso é um grande erro. Não ouvir as vozes das ruas, não ouvir a voz da população, causa ainda mais indignação. E aí nós vamos ter cada vez mais conflitos. O conflito não é ruim, o conflito é bom. O ruim é quando você não tem solução para o conflito. E aí isso é o que nós temos visto. Até caso na próxima pergunta que eu queria fazer para você, que é a questão assim, nesse processo que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo, os brasileiros estão aprendendo a fazer uma manifestação pública, nós estamos aprendendo, porque tivemos uma recentemente que foi pacífica, né, que foi uma coisa que realmente aconteceu de forma pacífica, reivindicando as questões realmente políticas, né, contra a corrupção e tudo mais, que todo brasileiro está cansado. Né? Eu acho que sim, eu acho que junho de 2013... ela trouxe uma coisa nova, retomou uma coisa na cabeça das pessoas. Retomou a ideia de que ir para as ruas é um direito e que ir para as ruas é uma forma de se manifestar, é uma forma de atingir, de ter poder. Isso mudou fundamentalmente. Só trazer uma outra lembrança, Júnior, nessa mesma época que começou a acontecer as manifestações de junho de 2013, começaram a acontecer outras manifestações, mas não no centro da cidade, nas periferias, diante daqueles casos que tinham de repressão muito grande. Se você lembra que nessa época explodiu aquele caso do Amarildo, né, no Rio de Janeiro, o caso da Cláudia, que foi arrastada por uma mulher negra que foi arrastada por um carro de polícia, e todos esses atos que antes eram escondidos viraram manifestações grandes na periferia. Então, acho que junho de 2013, ela trouxe uma coisa, sim, ela trouxe a ideia de que assim, é possível fazer política de uma forma diferente, que não é só ir lá e votar em alguém e esperar que essa pessoa vá lá e cumpra, porque inclusive nós estamos vendo que não é isso, né? As pessoas falam uma coisa, chegam lá e se transformam totalmente. E aí sim, nas últimas manifestações que têm acontecido de diversas ordens, em diversos dias diferentes, sempre a pauta de ter a defesa do serviço público, contra a corrupção, ter mais direitos é uma causa justa e acho que as pessoas estão aprendendo que o lugar de fazer isso é você mesmo ir lá e reivindicar. Isso é muito importante. E o interessante, Sérgio, é que as pessoas se organizam pelas redes sociais, né, que é uma nova ferramenta de todo mundo se conversarem e unirem forças para poder saírem às ruas e reivindicar seus direitos. Da mesma forma também que as gravações de celulares, as imagens que acabam ocorrendo, até essas violências que a gente acaba vendo, muitas delas são gravadas por celulares. Né? E que é uma forma também dos jovens aí se expressarem de uma forma, olha o que está acontecendo. Né? Então nós estamos querendo divulgar para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo aqui. Né? Nós estamos vivendo esse momento. Com certeza. Júnior, isso é fundamental. Porque, olha só, a questão das redes sociais, de você poder gravar alguma coisa no celular, ele fura um bloqueio, que é um bloqueio midiático muitas vezes. Não são, com raras exceções, sim, é difícil você ver uma mídia onde se tem um debate como esse que nós estamos fazendo. Na verdade, isso daí procura se esconder e criar uma versão sobre os atos. O que aconteceu em junho de 2013 que foi fundamental? Primeiro, as pessoas se encontraram via redes sociais. Isso foi muito importante porque ajudou a difundir uma ideia. Segundo, o fato de você poder gravar no celular começou a mostrar fatos que a grande mídia mostrava de uma forma e as pessoas viam que eram de outra forma. Diferente. Não é assim? A gente viu casos, por exemplo, de você ter num dia, passar nos principais jornais, mostrando os encapuzados, que você disse, tacando pedra, e aí os vídeos que foram para a internet mostravam que imediatamente a isso a manifestação estava pacífica e a polícia chegou atirando bombas e bala de borracha e aí começou o quebra-quebra. Então, a questão da mídia e da forma das redes sociais, ela é um instrumento que pode, com certeza, ter um potencial muito grande de ajudar na democracia, né? Que é ajudar as pessoas a terem voz e ajudar as pessoas a se encontrar. Isso é fundamental. Sem dúvida. Agora a produção procurou umas coisas aqui interessantes que eu vou precisar ler um pouquinho. Olha, existe polícia e política que têm a mesma origem, que significa ordenar a vida coletiva, mas são duas instituições que passam por uma crise de credibilidade. Estou falando de polícia e política. Né? Qual a alternativa para que a população confie mais nessas instâncias que deveriam aí defender nós, cidadãos? Em relação à política, a solução é que a política ela se abra com novas formas de ouvir a população. Na década de 80, no Brasil, nós tivemos muitas experiências de participação
popular nas instâncias municipais, estaduais e mesmo federais. Houve um tempo no Brasil onde a gente discutiu o orçamento das cidades. Imagina como isso é pensar hoje, você pegar um orçamento numa grande cidade e discutir com a população onde vai o dinheiro. Já houve isso no Brasil, isso se apagou. Algumas formas democráticas têm que ser retomadas e outras novas têm que surgir. Sempre pensando que a melhor coisa é sempre ouvir a população no que ela tem a dizer e encarar o conflito como um formador e uma possibilidade de desenvolvimento da sociedade. Isso é importante. Em relação à polícia, que aí tem essa mesma origem, a polícia precisa ser preparada. Nós temos visto incessantemente imagens e fatos que mostram que a polícia, e eu vou falar aqui do estado de São Paulo, mas também do estado do Rio de Janeiro, ela é extremamente despreparada para lidar com o conflito. O conflito ele não pode ser lidado da forma repressiva. Então nós temos que fazer e fomentar na sociedade uma discussão sobre o caráter repressivo que hoje representa a polícia militar. E a sociedade como um todo tem discutido a questão, por exemplo, da desmilitarização da PM e fazer com que a PM, com que a polícia, ela haja e intervenha antes de se acontecer os crimes, antes de se acontecer as coisas que levam à repressão. Então é preciso discutir o papel da polícia fundamental. É preciso ter um controle social da polícia. Da forma como a polícia hoje é militarizada, ela não transmite confiança e ela está extremamente em descrédito com a população. É comum você ouvir por aí que as pessoas, olha, assim, quando tem um policial, às vezes eu não confio muito ali na situação, ou mesmo na corrupção que há dentro da corporação. Uma solução para isso, sem dúvida, é a gente tratar da desmilitarização da polícia e ter um controle social da polícia, porque não basta só desmilitarizar, mas que a polícia também cumpra os anseios, que é o anseio da segurança pública. Né? Precisa se cuidar da segurança pública, da segurança de todos, e não a repressão a um determinado setor que hoje é expresso na juventude como um todo. A gente falou aqui da questão da polícia, mas também tem a questão, sim, a polícia cuida da segurança pública, mas tem que ter o papel da política que vai cuidar da questão social do país. Porque a partir do momento que a gente cuidar da questão social e educação, a gente vai ter uma segurança melhor, eu acredito dessa forma, porque vai diminuir o índice de violência. Olha, perfeito. Tem que ser uma ação de conjunto da sociedade. Por um lado, a população ser ouvida sempre. Por outro, ter serviços de saúde que forneça saúde para a população e nos seus vários aspectos, inclusive alimentares. Por outro, instruir a população. Isso só se dá com educação, com escola de qualidade, com professor ganhando bem. E por um outro lado, é cuidar de que a política e de como toda a segurança pública elas sirvam à população e não reprimir a população nos seus mais diversos âmbitos quando a população vai reivindicar. Eu acho que você tem toda a razão e esse conjunto é o que pode fazer a sociedade se desenvolver e acabar com um tema que, para que nós no futuro não tenhamos que discutir o tema da desigualdade e debater outras coisas. Ok. Olha, no próximo bloco nós voltamos falando sobre políticas públicas para combater a violência urbana. Não perca, este é o Ação Nacional.